Bem, pela característica já sabem que iremos falar sobre transistor, tá? Então dentro da linha aqui, já existe um trabalho mais à frente. Esse aqui é o princípio, aonde eu iria iniciar o comentário sobre o transistor na parte quase teórica dele, para vocês interpretarem como é que funciona um transistor. Eu vou comentar sobre o transistor bipolar, mas a característica de trabalho dele é o princípio do trabalho dos outros transistores. Tá ok? Então eu já fiz um gráfico no quadro, agora irei demonstrar esse outro gráfico aqui, e a partir daí vocês poderão ver, através de alguns detalhes, como é que você pode avaliar a medida de um transistor. E depois também irei demonstrar como que é o sentido do percurso da tensão sobre o seu cubo, a corrente elétrica, tá certo? Então vamos iniciar aqui a aula. Esses aqui são os representantes atuais, mas o número de transistores é muito maior do que esse, a gama de transistores que hoje existe no mercado é muito maior do que essa. Mas no princípio é um dos que foram substituindo as válvulas, as antigas válvulas, o tamanho deles era dessa base mais ou menos. Então em comparação a uma válvula, isso aqui era uma pulguinha, mas só que ele revolucionou a linha de tecnologia e a linha de eletrônica que você enxerga hoje foi a base de um pequeno transistor deles, tá? Claro que temos que respeitar a válvula, porque a válvula foi o princípio, mas devido ao custo, devido à linha de produção, devido ao consumo excessivo, tensões altíssimas, ocupava muito espaço, com certeza o transistor veio para revolucionar. Então, no próximo bloco, irei demonstrar para vocês aqui uns gráficos e a partir daí irei demonstrar para vocês as configurações de como você pode visualizar um transistor bipolar, tá? Bem, como já foi apresentado no quadro, temos aqui o gráfico de um transistor bipolar, onde é representado com a seta para dentro e a seta para fora. Representando sempre a seta para fora será o emissor, aonde essa seta representa que ela virada para fora, representa que é um transistor NPN, tá? Ele é um transistor NPN, sabendo que esse P aqui vai representar a base. Então a base P, N o coletor e o outro N o emissor, tá? Então seria NPN. Temos aqui o outro com a seta para dentro, onde a base representa o N, o coletor o P e o emissor o P também. Então PNP. Agora, a simbologia desse componente aqui representa que toda a base será central? Não, isso não é uma afirmação. Isso é apenas uma nomenclatura do próprio gráfico, onde ficou universal e não há uma necessidade de mudança pelo gráfico, e sim apenas interpretar que esse transistor aqui pode ter tanto a base em um dos extremos, quanto o coletor pode ser central, ou o emissor pode ser central, e assim não identificando, diferenciando se ele vai ser NPN ou PNP. Se a base é na lateral e ele é um NPN, vai continuar sendo NPN do mesmo jeito. Não irá mudar aqui, assim que se a base ele é um NPN e a base é lateral, ficaria PNN. Não vai haver nada disso. E se ele for um PNP, onde a base é desse extremo aqui, então ele não seria DNPP, seria NPN ou PNP do mesmo jeito. Não irá mudar em nada, tanto ele quanto qualquer outro tipo de transistor, tá? Desse ponto aqui, já foi dito, não tenho o que mais especificar, você tem como visualizar o transistor como se fosse um sanduíche. Imagine o seguinte, você tem 3 camadas, onde você vai dispor essas camadas nesse ponto aqui, e aonde cada camada será dopada, que podemos dizer, há uma dopagem por cada, porque hoje o transistor, na época tinha o germânio, tinha outros elementos que compõem o transistor. Hoje, nesse século atual, depois da formação dele, o transistor ficou muito mais aperfeiçoado com a base silício. O silício é um componente onde tem facilidade de dopagem, facilidade de durabilidade, e aonde hoje você tem esse componente específico em silício. Mas a tecnologia ela vem avançando e aprimorando. A tecnologia do passado, diante de algumas avaliações, perceberam que o germânio
pode realocar-se de novo. Eles verificaram que tem condições de colocar o germânio de novo em atividade com uma melhor qualidade. Então existem algumas atualizações que irei postar no SkyDrive com algumas notícias comentando sobre o germânio, tá certo? Mas vamos tirar como base que os transistores atuais são tudo à base de silício, tá certo? Os antigos seriam à base de germânio. A maior parte, eu não separei aqui nesse desenho aqui, mas a maior parte de um transistor está embasado em cima do coletor, tá? O coletor vai ser a maior pastilha, o emissor vai ser menor e a base também, mas o coletor sempre será a de maior pastilha. Depois, dentro da dimensão que eu irei comentar, mais teoria sobre o transistor dentro do SkyDrive, irei demonstrar algumas apostilas, aonde nessas apostilas eu irei destacá-las, comentando como é feito o transistor. Pronto. Agora temos a visualização gráfica dele, a visualização de como é um sanduíche montado, né? Onde você pode ver que a base ficou central aqui, mas não quer dizer que há essa necessidade. A composição da base pode ficar disposta em qualquer sentido, não irá mudar a confecção que ele é um transistor NPN ou PNP. Sabendo-se que sempre transistor NPN ou PNP são transistores bipolares. Temos transistores também com o Darlington e outros transistores de capacidades maiores que também se classificam NPN. Agora, quando você vai já lidar com transistores de potência como o MOSFET ou outros transistores, que o TUG ou outros, eles já possuem uma classificação diferenciada em questão de NPN ou PNP. Pode ser tipo P ou tipo N. Vamos agora demonstrar como é que faz o fluxo, percorre dentro de um transistor com um desenho, uma analogia que é feita através de dois diodos, tá ok? Então vou mais à frente te mostrar isso aí. Podemos olhar nesse gráfico aqui a analogia dos transistores, aonde temos dois diodos em sentido frontais apontando para dentro e dois diodos de sentido apontando para fora, representando o NPN, aonde você pode ver que o sentido aqui do anodo ficaria a base positiva e negativo, tá? E aqui no sentido PNP a base ficaria negativa e os dois, anodo e anodo, que seria coletor e emissor, positivos. Então seria representado o PNP. Nesse ponto aqui, você pode saber o seguinte, que esse transistor só funcionaria no sentido direto, onde a base fosse aplicada uma tensão positiva. Então, no sentido direto, haveria o funcionamento desse transistor. Com certeza, depois eu irei explicar mais um pouco mais à frente, que existe um formato de polarizar esse transistor através de tensões diferenciadas entre o coletor e a base. Tá ok? Retirando o emissor dessa linha de alimentação. E sim, eu tenho uma forma de polarizar esse transistor através da base e do coletor. Já no sentido aqui do transistor aqui PNP, seria a base teria que ter uma tensão negativa, tá? Na sua base, e as alimentações positivas dando sentido direto para o emissor ou para o coletor. Tá ok? Então aqui nesse sentido aqui só funcionaria no sentido direto para o coletor, o emissor. Vamos mais à frente agora para mostrar. Mas isso aqui já é uma analogia do transistor, não é que ele seja montado assim. Isso aqui é só para dar uma visão análoga de como é que você, quando vai medir um transistor, vocês irão ver o movimento da deflexão do multímetro, tanto digital quanto o multímetro analógico. A deflexão, se eu aplicar uma ponteira positiva na base e a negativa no coletor, como vai haver deflexões num sentido e no outro. Por quê? Porque está no sentido direto para ambos. Quando você aplicar uma ponteira negativa na base, você vai ver que vai haver deflexão, porque o sentido direto vai estar nesse ponto aqui, tá certo? Onde eu aplicarei positivo aqui, então por isso que vai haver deflexão. Isso é para dar uma visão para vocês de como o transistor funciona, tá? Vamos mais à frente agora, demonstrar as características de um transistor. Alguns termos que são descritos em algumas nomenclaturas que vocês vão observar no seu dia a dia, até quando você for verificar um datasheet de um componente. O datasheet seria elaborado para demonstrar tudo que um transistor tem para seu trabalho, onde podemos confirmar com esse datasheet comparações de um transistor com o outro. Não é um guia de substituição, e sim, vamos supor assim, o relatório completo desse transistor, como ele é montado em relação à sua composição.
tá? Não é mostrando passo a passo a montagem dele, sim demonstrando sua composição interna, onde você pode detectar os seus terminais, detectar aonde se localiza a base, emissor e coletor, que seria NPN, PNP, tipo de trabalho que ele faz e outras características. Mas alguns termos que são citados nesse datasheet, muitos não reconhecem ou não sabem como seria o termo, seria esses termos aqui. Esse aqui é alguns deles, ainda depois, mais à frente, irei falar mais sobre mais alguns. Mas esses aqui são os principais. Onde você tem esse IC, esse I maiúsculo, C max, que é o máximo, né? Então o que acontece? Esse I quer dizer corrente, esse C de coletor, máxima. Quando você se depara com esse ponto aqui, esse IC, é onde você vai verificar o máximo de corrente que esse transistor suporta. Normalmente muitos alunos não prestam atenção, ou técnicos até não prestam atenção nesse ponto, aonde verifica no guia de substituição, tenta comparar um transistor com outro e não consegue localizar. Até que no momento que vai verificar, acha um transistor NPN, suporta tanto de tensão, suporta a frequência baixa, tudo, mas não verifica quanto de corrente ele suporta. E nesse momento aqui, quando você não verifica isso, o transistor passa a aquecer. Se o transistor está aquecendo, é porque ele está sendo drenado ou aplicado uma corrente maior sobre ele do que ele suporta. Por isso que ele está aquecendo. Então esse ponto aqui é muito interessante em um datasheet você verificar. Tá legal? Tensão de coletor e emissor. O que seria tensão de coletor e emissor? São as tensões aplicadas entre o coletor e o emissor que ele vai suportar. Toda essa característica aqui é a descrição máxima que ele suporta. Quando tem esse máximo aqui, é o que ele vai suportar. Então, todos esses pontos são interessantes você dar atenção no momento de um datasheet. Por quê? Porque se você não tiver essa comparação, se for substituir ele por um outro transistor e não bater pelo menos a característica tanto de corrente, de coletor, quanto a tensão de coletor e emissor, você vai acabar queimando o circuito, pode queimar o transistor, queimar até o circuito, danificar muito mais. Aqui temos o HFE. O HFE quer dizer o fator de amplificação de corrente desse transistor, ou chamado de beta também, simbolizado pela letra beta, tá? Você pode observar que ele representa o número de vezes que um transistor pode multiplicar a corrente de base. Então vamos dar um exemplo aqui. Se você tem um percurso no coletor de 500 mA e a sua base percorre dentro dela 50 mA, então é só você dividir os 500 mA por 50, aonde você vai ter o beta desse transistor, que será 10. Quanto maior o beta, maior a potência dele de amplificação. Então sempre observar esse detalhe quando você tiver uma escolha de um transistor para um amplificador ou até um próprio circuito. Então você observa também o beta dele. Se no beta ele não vem descrito a corrente que percorre o seu corpo e nem nem sobre tanto coletor quanto base, mas você tem um beta descrito, então você, através desse beta, você saberá o quanto ele pode suportar de corrente, tanto pelo coletor quanto pela base, tá certo? Potência de coletor máximo seria o resultado do produto da tensão em volts multiplicado pela corrente em ampere. Assim, por exemplo, você tem um determinado circuito de um transistor que ele no coletor dele suporta, a corrente coletor dele é 1 ampere. Sobre uma tensão, que vamos botar assim, uma tensão base de 10 volts mais ou menos. Então se você multiplicar 1 ampere por 10 volts, que seria a tensão base do circuito, então você vai ter no coletor uma potência de 10 watts aproximadamente. E isso é muito importante para você verificar a força que esse componente pode suportar quando você for avaliar a corrente coletor dele, tá? Então você vai saber também através do circuito, ou vamos supor que no circuito tem essa descrição. Então com essa descrição você vai saber qual o transistor que você vai poder colocar lá com a característica tanto de coletor, que é a corrente coletor, e a tensão do circuito. Então vamos supor que nesse parâmetro você vai ter a potência de coletor dele máxima, que vai ser gerada ali, vai ser a multiplicação da tensão base do circuito pela corrente que o coletor pode suportar. E aqui é a frequência máxima de trabalho que ele vai também determinar, tanto de baixas frequências quanto em altas frequências. Aí vai predeterminar a sua linha de trabalho. Então vamos mais à frente agora.